Para você que está conectado na internet em facebook.com/Consudata Oficial, nosso evento está sendo transmitido na íntegra, desde as primeiras horas da manhã. Um abraço para você que esteja em qualquer parte do planeta. Vamos agora para a palestra de número 10, Aplicação de Sistemas Cyberfísicos no Setor Portuário, com Vander Serra de Abreu, sócio-diretor comercial da iPort Solutions. Vander é doutorando em engenharia e mestre em ciências pela Escola Politécnica da USP. Possui MBA executivo em TI e um bacharelado em ciências da computação. Durante 20 anos, foi gerente de TI da Abitra, professor de tecnologia da informação na Universidade São Judas Tadeu. Possui mais de 22 anos de experiência em desenvolvimento e infraestrutura de sistemas. Neste período, tem trabalhado com a alta gestão de importantes grupos nacionais, internacionais e de instituições públicas nos setores portuário, comércio exterior, logística, aduaneiro e aeroportuário. Passamos a palavra para Vander Serra de Abreu. Obrigado. A responsabilidade aumentou agora, né, depois de ler tudo isso. Vou tentar cumprir aí a meta no tempo mais rápido possível aí, para também não cansar todo mundo. Bom, queria iniciar um pouquinho, né, falando sobre nossos clientes e nossos parceiros. Então, acho que a iPort Solutions não estaria aqui presente hoje fazendo essa palestra se não fosse a confiança de todas essas empresas que estão aqui nesse slide. Então, fiz questão de destacar e tomar cuidado para não faltar nenhum cliente, nenhum parceiro. Agradecer a Consudata aí por toda a organização do evento. Então, a iPort Solutions é uma empresa jovem, tem 2 anos de fundação, eu estou na empresa há 1 ano, e durante todo esse tempo a gente conseguiu construir uma quantidade grande de clientes e parceiros para desenvolvimento de todas essas soluções que vão ser apresentadas aqui. Então, a gente não construiu nada sozinho, isso é muito importante. Na vida, nada se constrói sozinho, se constrói com parceiros, amigos e clientes. Bom, a iPort Solutions é uma empresa de desenvolvimento de software especializada em desenvolvimento de sistemas para a área portuária. Tá? Então, a gente desenvolve sistemas e serviços e soluções para terminais e recintos portuários. Essa é a nossa expertise há mais de 20 anos. Bom, ele é focado muito, né, todo esse desenvolvimento é focado principalmente na parte de processos, na parte de regulatório, ou seja, atendimento a legislações, toda a parte de conduta e antifraude, né, que são discussões muito importantes para o momento atual. Então, a gente vive num país que todo dia a gente escuta aí alguma questão com relação a malfeitos, contrafeitos, etc. Então, quando a gente desenvolveu o sistema e quando a gente começou a desenvolver a empresa, a gente se preocupou muito com essa questão de conduta e antifraude, que eu acho que é o que toda empresa quer ter, né, transparência nos seus negócios. Bom, a gente tem algumas soluções, né? Antes de entrar na parte aí de sistemas cyberfísicos, as soluções principais que a gente já desenvolveu contém sistema de controle de acesso, então controle de acesso de pessoas, veículos e cargas, então toda a parte de acesso de pessoas, veículos e cargas, independente de, quando a gente fala de acesso de veículos, por exemplo, a gente fala de navios, trens, todo o acesso ao terminal. A gente tem toda a parte de OCR também, identificação de placas de caminhões e identificação de vagões e cargas. A gente tem sistemas de controle de containers e cargas de granel, carga geral. A gente tem sistemas de controle de cargas granel e sólido e líquido, onde dentro desses sistemas existem os ERPs e os WMS, todos conectados. Temos um sistema de integração com o governo federal, que é o PUCOMEX, né, que é o Portal Único do Comércio Exterior. Então, toda a parte de DUI e do INPE, já integrado também. Então, um barramento que conecta as informações do sistema do terminal aos sistemas do governo federal. A gente tem também sistemas de BI, sistemas de monitoramento de caminhões e cargas, com tecnologia, a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso, bastante tecnologia IoT aí envolvida. E a gente também tem um sistema de compliance, que nada mais é do que pegar todas as informações que são necessárias das empresas e conectar essas informações para o governo federal, através dos sistemas que já existem, né? Algumas iniciativas do governo federal, iniciativas locais como as da Abitra, iniciativas federais e de outros órgãos anuentes. Então a gente se conecta com o MAPA, Anvisa, IBAMA e etc. Tá?
Bom, nossos sistemas, né, para depois vocês entenderem um pouquinho até onde a gente consegue chegar, eles são sistemas que as premissas deles principais são o software é especificamente especializado para atender legislações, né? Então, quando a gente projeta um sistema para um controle aduaneiro, a gente atende todas as legislações daquele controle aduaneiro. Então, todas as especificações para aquele tipo de controle são espelhadas no sistema, 100%. O sistema é vendido como SaaS, como serviço, né? Para quem não conhece o conceito de SaaS, então ele tem um conceito de um serviço mensal, então a gente não vende licença, então eu não vendo uma licença de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, não temos isso dentro da empresa, a gente vende um serviço mensal. E dentro desse valor mensal que é pago mensalmente a iPort Solutions, estão incluídas toda a parte de compliance e atualização de todas as questões regulatórias que vão surgir com o passar do tempo. Então, eu comprei um sistema hoje, por exemplo, de controle de acesso. Hoje tem lá a portaria 200 da Alfândega de Santos. Amanhã pode ter a portaria 201. Automaticamente, quem é cliente da iPort Solutions vai ter sua atualização para a portaria 201 sem nenhum custo adicional. Isso acontece com todos os órgãos anuentes e com todos os intervenientes do comércio exterior. Então, a gente também tem um sistema, por exemplo, o IAGE, de agendamento eletrônico, totalmente conectado ao Portolog. Independente das mudanças que houverem no sistema do governo federal, na Secretaria de Portos e da CODESP, aqui em Santos, todas as atualizações vão estar contempladas naquele sistema. Então, os clientes que já estão conectados com a gente aí, conhecem bem o perfil e o trabalho aí que é feito durante todo esse tempo. Bom, a gente tem, todo o sistema é auditável, né? Lógico, para atender aí Receita Federal, principalmente, o sistema tem que ter toda a parte de compliance, atendimento às regras da Receita Federal. O sistema já nasceu integrado com o Portal Único, então 100% integrado para declaração única de exportação e para declaração de importação, que vai entrar no ar a primeira parte agora em outubro. Toda a parte de customização, então nos contratos já vai uma quantidade de horas de customização, então independente das regras de governo, tem também as customizações da empresa, internas. As empresas têm sistemas diferentes para serem conectados, dispositivos diferentes, controles diferentes, e essas integrações são feitas caso a caso, customizadas para cada tipo de terminal. Manutenção e suporte 24/7, e a gente tenta sempre aproveitar a infraestrutura existente do terminal, seja de sistema, seja de equipamentos, hardware, software e etc. Então, quando a gente chega no terminal, a gente não tenta, vamos dizer assim, brincar, empurrar um parceiro de serviço. A gente tenta, lógico, se ele estiver insatisfeito com a catraca, por exemplo, a gente tem o nosso parceiro de GCOM, que vai ser o nosso parceiro de catraca. Mas se você tiver uma catraca, por exemplo, da Henry ou de qualquer outra marca, a gente também vai estar integrando. Se a gente chegar para vender o sistema de controle de acesso e lá você tiver um sistema de carga da TOTUS, por exemplo, a gente vai integrar o sistema da TOTUS. Então, o nosso sistema é totalmente intercambiável com outros sistemas e outros hardwares. Tá? É muito importante isso. Ele é uma solução que pode ser comprada em pedaços. Bom, aqui já se falou bastante do conceito de 4.0, né? A gente está aqui na quarta revolução industrial, vamos dizer assim. E, como já foi dito em algumas palestras, isso tudo começou lá depois dos anos 2000. Apesar de a gente falar que a quarta revolução industrial é muito recente, né? Na verdade, a discussão do Brasil sobre a quarta revolução é recente. Né? Dos anos 2000 para frente já começou estudos e iniciativas de indústria 4.0 no mundo, principalmente na Alemanha. Então, na Alemanha já se usa, as indústrias já são 4.0. Né? Então, o Brasil está atrasado com relação a isso. E conceitos de 4.0, existem diversos conceitos. Diversos, milhares. Se a gente for explicar cada um deles aqui, muitos vocês já devem ter ouvido falar, são conceitos mais antigos, de virtualização, cloud computing, serviços compartilhados, machine to machine, mobilidade, big data e por aí vai, mas existem conceitos novos. Então, o conceito de sistemas cyberfísicos ele é muito amplo. Então, é um grande guarda-chuva, onde todas as conexões, todas as tecnologias estão embaixo desse guarda-chuva, fazendo as conexões dos mais diversos segmentos. E qual é a importância disso tudo? Né? Eu trouxe alguns números aqui, quando eu comecei a estudar isso, quando eu estava iniciando o meu doutorado em 2015, eu comecei a guardar alguns números de algumas palestras que eu assisti. Né? E foi muito engraçado, porque para montar essa palestra, eu comecei a pesquisar todas as informações que eu tinha e atualizá-las. E o que aconteceu nesse meio tempo é que grande parte do que era esperado para o ano de 2025 simplesmente mudou para o ano de 2030. Isso, números mundiais. Tá? Então, a gente teve um atraso aí na implementação desses números. Mas olha que números interessantes. Até 2030, né, que parece que está muito longe, mas a gente está quase em 2020, então o tempo passa voando, né? 30% das auditorias corporativas serão realizadas por inteligência artificial. Isso é praticamente aí uma grande parte de um fim de uma profissão, por exemplo, de auditor.
né? Então, as auditorias todas que estão feitas hoje, contábeis e administrativas, vão ser feitas 100%, aí, 30% delas, por inteligência artificial. Bom, em 2018, né, no ano de hoje, a gente tem mais ou menos aí 1 trilhão de smartphones. Né, mais ou menos, 5 bilhões de smartphones. Em 2030, a gente vai ter mais ou menos 1 trilhão de smartphones. Então, olha a diferença em 10 anos de vida. Bom, mais de 10% dos veículos nos Estados Unidos não terão motorista e as cidades não vão ter semáforos. Né? Como que isso vai ser possível? 70% das profissões formais que existem hoje não vão existir em 2030. Então, será que vão existir, sei lá, despachante aduaneiro, assistente de logística, operador de portainer? Pensem, né? Portaria de prédio, porteiro de terminal. Então, isso é uma discussão até que eu sei que vai ser bastante falada, acho que no painel das autoridades. Então, a gente vai diminuir 70% das profissões. E grande parte das profissões que existem hoje não existiam há 10 anos atrás. Né? Há 10 anos atrás não existia cientista de dado, analista de Big Data, analista de mercado, isso não existia. Existe de alguns anos para cá. Então, daqui a 10 anos, vão existir novas profissões. Né? Então, censos e pesquisas serão realizados por Big Data. Né? Então, imagina, hoje em dia, se a gente vê pesquisa eleitoral, né? A gente está no ano eleitoral, 2.000 pessoas foram ouvidas e tem lá uma projeção de A está ganhando, B está perdendo. Como é que se consegue ter uma projeção real com 2.000 pessoas ouvidas? Algumas partes do corpo humano serão criadas em impressoras 3D. Isso já é feito principalmente para partes de osso e cartilagem. Mas até órgãos humanos vão ser criados em impressoras 3D. Você imagina que hoje a dificuldade de transplante de órgãos vai ser quase que minimizada em 2030. Bom, tomadas de decisão ocorrerão por machine learning, isso é muito importante, né? Então hoje, principalmente bolsa de valores, etc. Como é que você toma uma decisão se você vai comprar ou não comprar um produto, vender ou não vender ação, comprar dólar ou vender dólar? Hoje tudo é feito por pessoas. E 100% das tomadas de decisão em 2030 vão ocorrer por machine learning. Hoje você já tem, né, machine learning para apoiar a decisão, mas quem toma a decisão final normalmente são pessoas ainda. E aí, por fim, né, é uma discussão bem interessante, que apesar de ter lá 1 trilhão de smartphones, né, vai ser em 2030 o início do fim dos smartphones, computadores, etc. Então imagina quanto tempo a gente perde hoje no dia a dia lendo o nosso celular. Né? Então hoje já existem diversos dispositivos, o Christian que está aqui vai dar uma palestra daqui a pouco, ele fala sempre, mostra muito isso nos vídeos dele. Quando você acorda de manhã, por exemplo, você vai tomar banho, não dá para ficar vendo uma mensagem no celular. Você está dirigindo, também você não consegue ver mensagem no celular. O áudio vai substituir tudo isso. Então você simplesmente vai acordar, vai ter um alto-falante lá no seu banheiro, e você vai perguntar para ele, olha, como vai ser meu dia hoje? Ele vai falar, hoje você vai dar uma palestra a tal horário, você tem uma reunião em tal horário, você vai falar com a pessoa tal, o currículo dela é esse. Aí eu vou perguntar como é que tá, já que brincaram de manhã, né, do Palmeiras, vou perguntar como é que tá o meu Santos hoje, quando o Santos vai jogar, qual a probabilidade de ele ganhar ou não. Tudo eu vou falar e eu vou receber a resposta. E eu vou usar normalmente os óculos aí de VR, né, de alta dimensão aí para a gente conseguir ver todos esses dados. Então imagina que a gente não vai perder mais tempo lendo mensagens. A gente vai sempre receber as mensagens em tempo real. Então a gente vai ler mensagens e falar com os componentes. Bom, e tudo isso é possível através de uma sociedade 5.0. Então, se a gente está falando de indústria 4.0, portos 4.0, logística 4.0, a sociedade tem que estar preparada para estar na frente, na 5.0. A gente comentou muito aqui, durante todo o período, de se as pessoas não quiserem mudar, se elas não quiserem apostar, se as empresas não quiserem investir, se elas não quiserem se automatizar, nada disso vai acontecer. Só que no mundo isso está acontecendo. Né? No mundo essa transformação é sem volta. Será que isso vai acontecer também no Brasil? Então a gente precisa mudar a cultura de sociedade. Né? E como é que a gente faz isso? Bom, na questão aí de sistemas cyberfísicos, né, como já foi falado por alguns presentes aqui também, a grande importância está na complexidade da especificação e da modelagem e análise de cada um dos sistemas. Então você não consegue implementar um sistema cyberfísico, uma automação completa de uma empresa, no caso de logística, de um porto, se você não tiver uma especificação, uma modelagem clara de todos os sistemas. Isso serve tanto para a área de transportes, como para a área de infraestrutura, de saúde. Então o modelo é o mesmo, né? Esse fluxo, esse mapa mental é o mesmo. Você tem toda uma parte de validação e verificação depois de todas essas regras que foram criadas e foram estudadas. Então você precisa estudar o mercado, fazer as modelagens e depois fazer toda a validação e verificação. Você pode fazer uma simulação, como foi apresentado aqui também pela TBA.
Depois você tem toda a parte de cibersegurança. A partir do momento que você fala que todos os dados estão na internet, né, estão em cloud compute, estão distribuídas, você tem a questão da segurança na informação. Então, blockchain nesse ponto é fundamental, é a tecnologia do futuro. Você tem também aí a parte de feedback, né? Então, para você conseguir fazer um sistema de comunicação inteligente, não adianta só ele receber dados ou ele comunicar dados. A gente está falando aí de sensores falando com pessoas, pessoas falando com hardware, hardware falando com sistema, sistema falando com sensor, sensor falando com sensor, o tempo todo. Então, a gente usar a inteligência implementada. Hoje você pega os terminais portuários, a grande maioria, todos eles têm lá diversas tecnologias implementadas, mas muitas vezes essas tecnologias não são combinadas. Elas não são inteligentemente utilizadas. Então você tem um controle de acesso que não fala com agendamento, um agendamento que não fala com a carga que não fala com o navio que não fala com o RTG que não fala com o portainer, uma série de tecnologias. Todo mundo gastou muito dinheiro com aquilo. Mas como que a gente vai fazer isso aí, trazer benefício para a empresa? Diminuir a headcount, aumentar a produtividade, diminuir custo. É isso que a gente está discutindo aqui. Bom, aí a gente tem uma mudança do paradigma, né? E por isso que é preciso de uma sociedade 5.0. A gente sai de um paradigma lá que todo mundo está mudo, surdo, escuro e desconectado, por uma mudança de um paradigma para visível, inteligente e altamente conectado. Então, todo mundo está na internet, todo mundo está conectado e todo mundo está visível. Né? É isso que o governo federal, por exemplo, tem feito, vai ser discutido bastante no último painel, com as políticas aí de integração dos sistemas governamentais. Então, ao invés de você ter, sempre que eu dou aula na São Judas, é uma dificuldade explicar para os alunos, né, que hoje a gente tem mais de 30 sistemas de controle para liberar uma carga. Então, como é que você tem 30 sistemas num país que deveria ter um sistema único? É o que o governo federal está fazendo agora. Você tem lá o Portal Único do Comércio Exterior, que faz toda a comunicação de todos os sistemas. Essa é a ideia do sistema no final. Então, a parte toda de controle, né, quando a gente fala de controle, a gente tem toda a parte de controle operacional de chegada e partida do navio. A gente tem toda a parte de eficiência operacional daquele navio, né, quantidade de movimentações do navio, quantidade de descarregamentos de carga, monitoramento das condições do transporte daquele navio, toda a parte de conexão com sistemas de controle operacional daquele terminal, daquela empresa. Aí depois a gente passa para a parte de acesso, controle de gestão de entrada e saída de pessoas, controle de gestão de saída de veículos, controle da motivação de acesso, né? Um dos meus sócios, o Antônio Russo Filho, ele sempre fala, né, ninguém vai no terminal fazer passeio, a não ser que seja um terminal de passageiro. Então você vai no terminal fazer alguma coisa, pegar algum produto, liberar alguma declaração de importação ou uma declaração de exportação. Ter todo o monitoramento em tempo real dos processos de movimentação de pessoas e veículos. Então eu sempre brinco, para quem aqui ainda não é nosso cliente, se eu perguntar agora para você, quantas pessoas e quantos veículos tem no seu terminal nesse momento? Quantos navios atracados? Quantos trens? Tenho certeza que nenhum de vocês vão ter informação. Os clientes da Airport Solutions têm. Né? Alguns estão me olhando aqui e sabem disso. Então você sabe quantas pessoas, quantos veículos, quantos navios, quantos trens tem naquele momento online o nome de cada uma das pessoas. Então se o terminal, por exemplo, pegar fogo, se você tiver que fazer uma evacuação do terminal, você tem todas as informações online. 100% das informações. Agendamento de pessoas e veículos, de carga, conexão com sistemas de controle operacional, depois tem toda a parte de controle operacional da carga dentro do pátio, né, localização, temperatura, controle atmosférico. Então, são todos componentes importantes num sistema de gestão portuária. E depois você tem o monitoramento e uso de equipamentos. Né? Isso tudo para prever manutenção de equipamentos, gestão operacional dessas movimentações, gestão operacional das velocidades de carga e descarga. Então, são diversos pontos, né, aqui alguns deles, para você ter um sistema cyberfísico 100%. Bom, e tudo isso só é possível através aí de medidores, né? Os principais medidores hoje em dia utilizados são os KPIs, aí, que são os indicativos de performance, e um que não é tão conhecido, que são os OKRs, que são os indicativos de resultado ou de objetivo. Então, onde eu quero chegar? Né? Eu meço minha produtividade para quê? Eu quero aumentar a minha produtividade ou eu quero aumentar meu lucro? Nem sempre isso é a mesma coisa. Eu quero aumentar meu lucro, mas de repente a minha produtividade não precisa aumentar, eu vou aumentar o preço. E se eu aumentar 20% o preço do meu produto, eu vou conseguir vender mais? Eu vou ter um maior lucro ou eu vou perder cliente? Então, tudo isso eu consigo ver através desses indicativos. E os sistemas, eles preveem essa possibilidade. Bom, aí falando de sistemas cyberfísicos, né, eu tentei dividir aqui um pouquinho sobre tecnologia em cada um dos pontos. Então, na parte do controle do navio, a gente tem o AIS aí. A Marina falou um pouquinho rapidamente aqui no painel sobre o AIS. A Marina é uma das parceiras da Airport Solutions, está conectada nessa solução como um todo. Então, a gente tem toda a previsibilidade de chegada e saída do navio, entrada do navio,
a aproximação do navio, cria uma fila virtual dos navios que estão chegando, velocidade de trabalho da dragagem, trabalho dos práticos, então a gente consegue controlar toda a movimentação e automatizar o processo de entrada e saída de navios nos portos brasileiros. Bom, a gente tem toda a parte de IoT, RFID e OCR. Então, na parte de carregamento e descarregamento, por exemplo, de um container no navio, a gente possibilita, através de lacres eletrônicos, confirmar que aquele container que foi pego pelo um sistema operacional, né, um dos mais utilizados aí, realmente tenha pego o container certo e que aquele container tenha sido depositado de forma íntegra dentro de um navio. Depois você tem toda a parte de previsibilidade e aumento da segurança física. RFID, lacres eletrônicos para os containers, machine learning, uniformes inteligentes, pouco utilizado ainda no mercado portuário, mas muito utilizado principalmente para quem trabalha com mineração e indústria. Então, uniforme inteligente é largamente utilizado em outros meios. Toda a parte de automação por imagem, por áudio. Autoatendimento, né? Então a gente acabar com aquela, vamos dizer, com o atendente dentro da portaria de um terminal. Você pode fazer isso de forma automática através de um sistema de autoatendimento. Ele tira a foto, ele autoriza, ele cospe o crachá do ISPS Code, do BDCC, ele automatiza a biometria, ele faz todo o processo de checagem documental, então você consegue automatizar isso, e toda a parte de segurança e compliance. Depois tem a parte de tracking, né? Tracking e tracing automatizados com os RFIDs, posicionamento eletrônico das cargas, etc. Tem a parte de automação dos port trainers e RTGs, que é o trabalho que a grande maioria dos operadores está trabalhando hoje em dia no Brasil. Então, você conseguir fazer a automação desses equipamentos para que não tenha uma pessoa naquele local, né, dentro do RTG ou dentro do port trainer, e sim você operar isso dentro do escritório. Tudo isso através de Big Data, né? Então você precisa tudo isso armazenado num data center de alta velocidade, com segurança dos dados, com sistemas como serviço. Para quê? Né? Para ter lá a resposta do teu BI. Né? Não adianta você ter BI se você não tem dado. Né? Então isso é, uma vez até numa discussão universitária, o cara, eu vou criar um BI. Eu falei, mas você não tem dado nenhum, você vai criar BI do quê? Né? Você precisa ter dados para criar uma informação de business intelligence. Então, gestão e colaboração. Quem, onde, quando, por quê aquela pessoa entrou ou fez aquele processo. Quantos, que tipo, qual o evento. Tá, e o que eu faço com esses dados? Né? Para que serve o BI? Eu vou tomar uma ação, um alerta, uma ação, uma causa, um efeito. Qual o efeito daquele problema? Então, o que vai causar para mim se uma pessoa entrar não autorizada num terminal alfandegado? E a Receita Federal pegar? Depende. Se ela não acontecer nada, não vai acontecer nada. Mas se essa pessoa estiver com droga, se ela estiver com arma, se ela roubar uma carga, se ela botar uma bomba, o prejuízo vai ser muito maior. Então, isso a gente tem que ter claramente definido no sistema de gestão de um terminal portuário. Estou acabando. Bom, e aí a gente tem nesse ponto, né, a cadeia logística totalmente conectada. Né? Então, a gente tem desde a parte de movimentação do navio até a finalização da informação estatística, tudo 100% conectado. Esse é o nosso papel aqui. Bom, e aí, o que está sendo implementado no Porto de Santos? Né? No Porto de Santos, a gente, não só no Porto de Santos, né, na verdade, em alguns outros portos também, a gente começou esse trabalho também em Itajaí agora, em São Francisco do Sul, a gente tem sistemas, né, blocos de gestão. Então, o primeiro bloco é uma parte de gestão de acesso. Então, quando a gente conecta sistemas cyberfísicos, então, inteligência, máquina falando com máquina falando com sensor falando com sistema o tempo todo. Então, durante o processo aqui de controle de acesso, que é aquela primeira faixa ali em cima, você não tem nenhuma informação digitada manualmente. Essa é a nossa missão. Então, acabou aquele e-mail que vai para a portaria para autorizar o acesso de uma pessoa. Né? Então, eu cadastro a pessoa, falo que vou lá visitar fulano de tal no terminal tal, mando um e-mail com meus dados, ele manda um e-mail para a portaria. Esquece, não existe isso mais. Né? O próprio cliente vai conseguir fazer o cadastro das informações dele. Se ele tiver um cadastro, por exemplo, aqui em Santos tem o BDCC, você consegue automaticamente puxar os dados do BDCC, fazer a consulta dos dados e imputar esses dados diretamente no sistema de gestão de acesso. Então, 100% automatizado. Você tem todo o processo de controle de caminhões, veículos, né? Caminhões, veículos e cargas, 100% também automatizado, com RFID e com lacres eletrônicos e também com a parte toda de OCR. Você tem depois o controle dos navios, né, com AIS. Depois na gestão de agendamento, chegada e saída de transporte, armazenagem, a operação do container, você tem toda a parte também de controle dessas movimentações. Então, o que a Receita quer saber? Ela quer saber quando a carga saiu do Redex, do TRA ou do operador portuário, né, dependendo do fluxo de importação ou exportação, e quando ela chegou no cliente final. Então, ela quer acompanhar esse processo. Por quê? Se durante o processo, em algum momento, colocarem droga dentro do container ou tirarem uma mercadoria, ela quer saber quem foi que fez. Quem é que tirou a droga? Quem é que tirou a mercadoria ou colocou a droga? Né? Então, esse processo é importante ser totalmente rastreável.
Depois você tem toda a parte de operação e monitoramento das áreas de lacração, desova ova, desova e estufagem de um container. Então, todo esse processo inicial de carga e descarga de um container, ela tem que ser monitorada. Hoje, grande parte dos sistemas aí dos terminais utilizam lá a Digiforte para fazer esse processo. Aqui a gente tem uma parceria também com a Digiforte integrada, mas a gente também tem o nosso sistema de CFTV, que são as 3 empresas que estão lá em cima, Monitor, Realtrack e Hyperion. São 3 empresas do grupo aí, da iPort Solutions. Bom, depois disso ainda a gente tem a parte de escaneamento de carga, tem a central de imagem, central de monitoramento e central de infraestrutura. Aqui em Santos também conectados aos sistemas da Associação Brasileira de Terminais Arbitrar. Então a gente conecta as informações no COV de nossos clientes. Bom, e tudo isso é importante para quê? Depois a gente tem lá o Portal Único do Comércio Exterior, que é o sistema governamental aí, onde a gente tem toda a integração via web, web service e API. Então a gente tem diversas APIs de integração com esses sistemas. E a gente faz toda a parte do e do INPE. Por enquanto, ainda existe a necessidade do sistema e-compliance, que é o sistema de atendimento ao ato declaratório 02 da Receita. Então, a gente tem mais uma camada de informações para a Receita Federal. Então, você tem lá as informações todas de atendimento ao ADE. Provavelmente, com a entrada agora final do INPE, você vai ter todas as informações logísticas de controle de carga dentro do portal único, e aí provavelmente o ADE deve ser modificado, ou você não vai ter mais necessidade de ter essas informações espelhadas em outro sistema. O próprio governo federal vai ter essas informações no sistema dele. Então, por enquanto, a gente ainda tem mais uma camada aí de certificada digitalmente de informações para a Receita Federal. Então, o que significa isso? Mas eu não tenho, eu não quero o acesso, eu não quero o agendamento, eu não quero nada disso, eu quero só conectar e garantir o compliance. Você tem a possibilidade de comprar um software que chama e-compliance e fazer esse processo. Não, eu tenho só vontade de pegar minhas informações dos sistemas atuais, por exemplo, eu tenho o TOTUS lá, e eu quero integrar essas informações com o governo federal. Você pode comprar só o sistema de conexão com o governo federal, que é o IPUC. Não, eu quero só acesso. Você tem o ICOA, você quer só o agendamento, tem o IAGE. Então, a ideia da iPort Solutions, quando ela foi fundada, era criar e desenvolver soluções para automatizar o terminal ponta a ponta. Mas todos os sistemas são modulares, então você pode contratar pedaços de sistema. Bom, e tudo isso só é possível através dessa tecnologia, de identificação automática de captura de dados. Então, tudo que está falando aqui, tudo que está sendo apresentado aqui, em nenhum momento tem digitação de dados, tá? São câmeras, sensores e sistemas obtendo dados e transmitindo dados para outros sistemas, conectores e sensores. Então, esse é o papel de um sistema cyberfísico. Quando a gente fala de sistema cyberfísico, a gente não tem input manual de dados. A partir do momento que eu tenho um input manual de dados de alguém dizendo que o meu caminhão saiu do terminal A e alguém dizendo que o caminhão chegou no terminal B, eu não tenho segurança. Então, eu tenho que usar as tecnologias de OCR, RFID, lacre eletrônico para fazer essa combinação de dados com sensores que já existem, com sistemas que já existem nos terminais. Bom, aí tudo isso também, a gente tem um data center próprio. Esse data center ele é altamente aí, certificado, com várias certificações. Nossas equipes têm a certificação também das ISO 27000 de segurança da informação, ISO 28000 de cadeia logística segura e agora mais recentemente a ISO 31000 de gestão de riscos. Tá? Então todas essas informações ficam nesse data center aí certificado. E eu acho que é isso que eu tinha para falar, falando rápido. De novo, agradeço aí nossos clientes, parceiros e amigos. Obrigado.